Visão Espírita. Neste quarto e último programa desta primeira fase de Um Morto Falando ao Vivo, o Espírito Dr. Inácio vai continuar nos trazendo informações, algumas reveladoras, outras curiosas, outras que nos fazem aprofundar as reflexões sobre o mundo em que vivemos e sobre nossa própria vida. Mostra-nos a Terra como nossa transitória morada maior, nos tirando da pequenez de um mundo material cheio de interesses imediatos, para nos mostrar uma interligação muito grande e verdadeira entre a realidade física em que vivemos e a realidade espiritual que está ao nosso lado, conectada a milhares de cidades espirituais espalhadas sobre todo o planeta, onde a vida continua pulsando ainda mais intensamente na continuidade evolutiva de cada um de nós, no conjunto da humanidade. Vamos continuar então ouvindo o Espírito Dr. Inácio Ferreira, que mesmo estando no plano espiritual, nos brinda com esta conversa extremamente agradável e esclarecedora. Pela primeira vez falando ao vivo na televisão, vamos agora à primeira pergunta ao Espírito Dr. Inácio Ferreira, que vai falar conosco através do médium Carlos Bacelli. O Brasil está cheio de muitos problemas, sobretudo no âmbito político e de autoridades que abusam do poder e não beneficiam a comunidade. O senhor não tem alguma notícia boa para nos trazer e que vá contribuir para diminuir estes problemas? A notícia que nós gostaríamos de dar é que existem muitos espíritos mais esclarecidos que estão se preparando para voltar à Terra, a exemplo de outros que já retornaram. Estão se preparando para voltar à Terra. Muitos espíritas ou muitos espíritos com a consciência da doutrina espírita não militarão necessariamente no campo da doutrina, mas nós estamos precisando de gente boa, por exemplo, na política. Estamos precisando de gente boa na educação. Estamos precisando de gente boa nas leis. Estamos precisando de gente boa na polícia. Estamos precisando de gente boa em toda parte. Nós estamos precisando de luminares. Estamos precisando de espíritos que inspirem outros à honestidade, para que nós possamos exterminar com este câncer, que é a corrupção, que é a impunidade, que está ameaçando o Brasil em sua condição de coração do mundo e pátria do Evangelho. O Brasil ainda não é coração do mundo. Coração geográfico, talvez, mas coração do mundo ainda não é. Nós precisamos lutar e precisamos continuar lutando para que o Brasil seja também a pátria do Evangelho. Mas, infelizmente, os espíritos e os aproveitadores, os espíritos das trevas estão aí, os falsos cristos e os falsos profetas. Dentro em pouco tempo, nós teremos muitos escândalos no campo da religião sobre a terra, mormente partindo das igrejas, do movimento chamado Novo Pentecostalismo. Isto está crescendo, e está crescendo de uma maneira
muito negativa. E eu não sou espírito afeito à política, mas eu vou dizer a vocês, nós precisamos colocar pessoas de mais senso, de mais bom senso na nossa política, porque determinadas bancadas estão crescendo e irão se voltar contra nós, e nós poderemos ser perseguidos, como os cristãos foram perseguidos. As nossas instituições assistenciais já estão sendo desativadas por esse movimento sutil das trevas. E eu vou dizer a vocês, tudo isto é uma coisa muito séria. Está aí um ponto onde chamado movimento de unificação deveria entrar e não entra. Porque o movimento de unificação quer dominar os centros, mas não representa os centros. Diante dos obstáculos que os centros estão enfrentando, por exemplo, os centros espíritas estão padecendo agora institucionalmente. Estes órgãos, eles poderiam tomar a defesa das nossas obras assistenciais. As creches estão sendo fechadas, os lares de idosos estão sendo fechados. Eu digo isto com muita tristeza, porque o próprio Sanatório Espírita de Uberaba está numa situação lamentável, lastimável. E não é só uma questão de melhor administração dos que estão encarnados, é das dificuldades, das barreiras que são criadas. Então estes espíritos que estão com este propósito, eles reencarnarão para trazer uma vida nova, à sociedade como um todo. Não serão espíritas muitos deles, mas farão muito mais do que muitos espíritas vêm fazendo. Doutor Inácio, todo tipo de fanatismo religioso é prejudicial. Quais as perspectivas que, na sua ótica, você enxerga em relação à evolução de alguns desses movimentos na atualidade? Trata-se de um retrocesso, oposição à luz, intromissão das trevas, porque as trevas ainda estão disputando a posse da terra. As trevas ainda estão se opondo ao Cristo. Você sabia, meu caro Nelson, que apenas 1/3 da humanidade conhece a Jesus Cristo? E mais de 2000 anos se passaram. A oposição ao Cristo não terminou na crucificação, não terminou no 3º século. A tática é que mudou. Vejamos, houve a deturpação da mensagem cristã. Por isto que nós alertamos os companheiros de ideal. O Espiritismo está sofrendo este assédio também, porque em seu propósito de reviver o cristianismo, ele está sendo assediado pelos espíritos que desejam espalhar a confusão. Nós precisamos ter muita cautela para não desservir a doutrina. O núcleo mais importante da doutrina espírita na Terra é o lar cristão. Depois do lar cristão, é o lar espírita, ou em outras palavras, é o lar espírita cristão, se preferirem, é o centro espírita cristão, se preferirem, porque na atualidade nós tememos muito pela igrejificação do movimento, pela hierarquização do nosso movimento, porque o Espiritismo o Espiritismo é um pensamento, o Espiritismo não é uma religião formalizada, como as religiões tradicionais. O Espiritismo é um pensamento, e ele deve
estar livre como a brisa. O pensamento espírita, ele precisa percorrer as nossas cidades, as nossas ruas, os países, como o vento percorre, livremente, sem cor nenhuma. O vento não tem cor, sem cheiro algum. O vento não tem cheiro. Então é como o ar que vitaliza. Precisa ser assim. O espiritismo, vocês me desculpem, não pode ser encaixotado. Ele está sendo encaixotado. Nós não podemos permitir que o espiritismo seja encaixotado, encerrado. Ele está engessado. Não é só o braço e nem a perna, é o corpo inteiro engessado. Espiritismo é livre. Nós precisamos no espiritismo de livres pensadores espíritas, mas que frequentem os centros espíritas, porque existem muitos centros espíritas que não possuem sequer uma pessoa de boa vontade para fazer a leitura de uma página para os que estão ali presentes. Nós precisamos pensar no povo. O povo era a paixão de Jesus, está escrito no Novo Testamento, e o povo precisa ser a paixão do espírita. Doutor Inácio responde a você. Você tem alguma pergunta a respeito da vida no plano espiritual que gostaria de fazer ao doutor Inácio? Você que está assistindo esse programa pela TV ou pela internet, mande sua pergunta e ele lhe responderá em programas da próxima fase desta série. As perguntas podem ser enviadas para o e-mail do programa faleconosco@visãoespírita.tv. Visão sem o tio. Antes de gravar a conversa com o espírito Dr. Inácio, a produção de nosso programa realizou uma entrevista com Carlos Bacelli. Nesta agradável entrevista, Bacelli contou alguns pontos importantes e sérios, mas também pitorescos e hilários, dessa sua parceria mediúnica de muitos anos com o espírito Dr. Inácio. Como é que nasce uma obra, o seu planejamento, a sua execução e a sua conclusão? Olha, se existe planejamento, evidentemente, da parte dele, da parte do espírito, não é? Porque simplesmente eu sinto a aproximação dele e eu preciso, quando eu sinto aquela aproximação dele, ir para o computador. As primeiras obras ele escrevia mesmo à mão, através da psicografia à caneta, não é, à mão. E depois ele falou: olha, meu filho, nós vamos tentar o computador, não é? Porque a gente ganha tempo no computador e tudo vai se modernizando, né? Chico Xavier começou psicografando a lápis, depois ele passou a psicografar a caneta. Eu imagino que se hoje ele estivesse ainda por aqui, com saúde, estaria também no computador, não é? Então, se existe planejamento da parte dele, porque eu, sinceramente, não sei como os temas vão se desenvolver, como o assunto vai se desenvolver, não é? E eu vou dizer uma coisa para você. Ele é muito alegre, doutor Inácio, né? Muito extrovertido, direto, tem às vezes aquela ironia fina, mas é mais no sentido de provocar o leitor, não é? Ele às vezes está escrevendo para o meu intermédio, ele tem aquelas tiradas, e eu mesmo tenho que parar para rir. É brincadeira, o médium para, né? Eu mesmo às vezes tenho que parar, porque eu acho engraçado. Onde é que ele tirou isto? Onde é que ele pôde tirar estas coisas, né? Mas tudo espontaneamente e com naturalidade, porque o doutor Inácio Ferreira é um espírito de coração muito, muito grande e muito sábio, de muito conhecimento, né? Muitas vezes também ele cria um tipo, que as pessoas tomam como verdadeiro. E, na verdade, ele cria muitas vezes aquele tipo para transmitir a mensagem.
e fazer com que a mensagem possa chegar de maneira mais descontraída, mais amena, não é? E trazendo também para o leitor não aquela informação apenas pesada, não é? Mas fazendo o leitor participar daquela conversa, daquele diálogo que normalmente ele tem com o Dr. Odilon, o Paulino, a Domingas, o Manuel Roberto. Ele entra no mundo do leitor. Ele entra como se fosse isto, não é? E aí ele vai, às vezes, é como diz ele faz muita gente me pergunta assim, Bacelli, mas o doutor Inácio, ele faz algumas perguntas nos livros, não é possível que ele não conheça as respostas. Eu falei assim, escuta, ele está sendo médium nosso. Ele está, vamos dizer assim, sendo médium dos encarnados. Ele está fazendo o papel ali do advogado do diabo. Alguém tem que perguntar, não é? Para motivar a resposta. Então, ele já conhece, evidentemente, a resposta, mas ele faz a pergunta. O Bacelli, para os nossos telespectadores, tem algum fato pitoresco nessa sua jornada com o doutor Inácio, né, da sua lavra? Algum fato pitoresco que você pudesse nos relatar? Olha, o doutor Inácio, como alguns amigos agora estão montando uma peça de teatro, acho que até de São Paulo, esses amigos, não me lembro bem, e eu achei muito curioso o título da peça, né? É assim, o doutor Inácio é uma peça. Então, para mim, é pitoresco. Tudo é interessante para mim, tudo interessante, porque está, às vezes, naquela conversa séria, e, de repente, ele descontrai, não é? Então, aquilo me faz sorrir. Como num livro, há pouco, ele ainda não está publicado, ele estava fazendo uma visita, levando alguns amigos para conhecer o Hospital dos Médiuns, e atravessando um pátio, ele foi abordado por uma das doentes, não é? Ele falou, doutor Inácio Ferreira, o senhor anda sumido de nós. Dizem que agora o senhor só quer escrever. O senhor anda sumido de nós. Nós estamos aqui à mercê de outros médicos, mas nós queremos o senhor. Não é? Eu, como presidente da Associação dos Doentes, porque é uma cidade, e lá existe isto, ela é a presidente da Associação dos Doentes. Eu queria reivindicar mais a presença do senhor aqui entre nós. Aí ele virou-se para os amigos, doutor Odilon, vocês estão vendo, gente, há pouco tempo no blog me chamaram de espírito tucano. Mas eu estou cercado de petistas. Sem ser político. Gente de sindicato, estou perdido. Mas é brincadeira, não é? É brincadeira que ele faz, porque, na verdade, a doente falou, pois é, doutor Inácio, quem é que nos faz sorrir como o senhor? E nós queremos este sorriso, não é? Aí ele fala assim, então vocês não estão querendo o psiquiatra, não estão querendo o médico, vocês estão querendo o comediante. E eu vou entrar em contato com meu amigo Vanucci e pedir ele para trazer o chicanísio, que já dizem. Então estas coisas não têm fim. E de repente o assunto volta a ser sério, e aquela coisa toda, né? Desta fértil produção literária, nos trazida pelo espírito Dr. Inácio e o médium Bacelli, citemos algumas obras. A Vida Viaja na Luz, editora Lippe. O Joio e o Trigo, editora Didier. Na Casa de Meu Pai, editora Lippe. Assim na Terra como no Céu, editora Didier. Você encontra os livros do Dr. Inácio pela psicografia de Carlos Bacelli nas livrarias de sua cidade. Caso não encontre, dirija-se aos contatos que você está vendo. Vamos à última pergunta de hoje ao Dr. Inácio.
onde o Dr. Inácio desempenhava as funções de psiquiatra e diretor clínico, trabalhando durante 50 anos até seu desencarne em 1988. Este sanatório continua funcionando e prestando serviços relevantes à comunidade da região, principalmente aos mais necessitados. A entidade se situa num tranquilo bairro daquela cidade mineira e a equipe do Visão Espírita lá esteve. Vamos ver. Oi, pessoal. Agora nós estamos aqui nesse corredor, dentro do hospital, do Sanatório Espírita de Uberaba. E aqui a gente está vendo várias fotografias, né, que a Rosana está mostrando para nós. E aqui, no fundo, aqui uma bandeira também do Sanatório Espírita de Uberaba, quer dizer, né, o símbolo do sanatório. Lembrando, só queria mostrar para vocês também que tem todas as características da fundação, como foi falado lá, de maçonaria, que a maçonaria participou bastante. Essas aqui são as colunas da maçonaria que estão aqui nesse estandarte aí, né? E aqui também nós temos aqui a entrada para a biblioteca, e aqui na biblioteca nós temos a fotografia do Dr. Inácio Ferreira, e aqui também, Museu Biblioteca Dr. Inácio Ferreira, inaugurado em Uberaba, 17 de abril de 1998, e também o símbolo maçônico, aqui também, né? Inácio Ferreira, médico de moléstias nervosas. Muito interessante, histórico, isso aqui que nós estamos mostrando agora para vocês, e vamos entrar aqui na biblioteca. Olha, agora nós estamos aqui na biblioteca mesmo, a biblioteca tão famosa, Dr. Inácio, e estamos aqui com o Reginaldo Júnior. E o Reginaldo foi, quando veio para cá, nós já sabemos que ele veio aqui para organizar essa biblioteca, mas e a gente queria... O Reginaldo, olha, eu vou falar para vocês, uma figura fantástica que nós conhecemos aqui, nós ficamos ali mais ou menos 1 hora, sei lá, conversando com ele, até mais, quase 2 horas, eu estou por aí, não foi nem 15 minutos, porque tão legal o jeito que ele conversa com a gente. E eu queria perguntar para o Reginaldo, primeiramente, claro, cumprimentar. Tudo bem, né, Reginaldo? Tudo bem. Isso é papo de mineiro, viu? Papo de mineiro é manso, né? A gente agradece a visita de vocês aí no nosso hospital, né? Como a gente colocou, a visita não é uma troca de energia, né? Vocês vêm doar energia para a gente, que a gente sempre precisa, né? Isso aí é sempre muito positivo para a gente, né? Reginaldo, dava para você dar uma pequena explicação para a gente sobre esse painel que tem aqui? Sim. Aqui é uma galeria que a gente, depois que reformou a biblioteca, nós trouxemos alguns, né, o Márcio trouxe alguns quadros, que todos esses homens, né, e essa mulher que foi uma trabalhadora idealizadora do projeto do sanatório, todos eles têm vinculação com o Centro Espírita Uberabense, que é a casa mantenedora, e com a própria fundação do sanatório, né? Alguns com destaque pelo trabalho, como o Manuel Roberto, a Dona Maria Modesto, o Dr. Adroaldo, que foram trabalhadores da casa, que edificaram a obra dentro da medicina e principalmente associando a medicina com a questão da doutrina espírita, que é ainda a nossa direção humana, o nosso direcionamento do trabalho aqui na instituição. Um hospital com característica, uma entidade com característica hospitalar, né, que trata doentes mentais e que tem como orientação filosófica e religiosa a doutrina espírita. Esses aqui são os nossos colaboradores aí do plano espiritual também, né, que eles sempre estão presentes. Dr. Inácio, embora seja responsável pelo Hospital dos Médiuns no plano espiritual, também não deixa de assistir e estar presente várias vezes no ano na entidade em que trabalhou em Uberaba durante 50 anos. Reginaldo Júnior, que hoje trabalha nesta instituição e que participa dessa entrevista, foi encaminhado ao sanatório pelo espírito do Dr. Inácio. Ouçamos o seu relato. Eu vim para cá por uma sugestão, um processo obsessivo, né? A gente sempre chega na doutrina, nunca pelo amor, e sim pela parte mais dolorosa, né? Então, uma entidade apareceu, né? Aparecia um homem de roupa preta, de repente apareceu um de roupa branca, né? Mandando eu procurar o sanatório, nunca tive ligação com a casa, né? Não tinha contato com a casa. E vim para cá para trabalhar como voluntário e vim para arrumar a biblioteca, né? Minha obra inconclusa, que está bagunçada ainda. E aqui, mexendo nas coisas, fui conhecer a história do hospital, né? E com isso descobri uma fotografia. Eu fui falar com o Márcio, falei, Márcio, esse aqui que é o homem que mandou procurar o sanatório. O Márcio tá risadinha mineira, né? É o Dr. Inácio, geralmente ele manda o povo mesmo, né? E daí, desse período para cá, tô aqui no hospital desde fevereiro de 2002, a gente tem 10 anos.
e como funcionário aí agora em agosto também faço 10 anos de casa. Vamos ver se a gente aguenta pelo menos mais uns 40, 50 anos, né? Outra pergunta, Reginaldo. A gente conhece o doutor Inácio bem, né? Pelo menos o doutor Inácio a gente tem conhecido ele bem através das obras, principalmente do Carlos Bacelli, conhecido do doutor Inácio. A gente vê uma pessoa meio brava, né? E sabe da história dele também aqui, das brigas que ele arrumava com a igreja, de todas essas coisas. Mas parece que aqui, quando ele vem no centro espírita, ele é bonzinho, ele não briga com ninguém, não, né? Ele não dá dor em ninguém. Briga sim. A essência, né, do espírito, apesar que a gente está buscando a perfeição, né? Mas a perfeição ela é divina. Mas de vez em quando o doutor Inácio aí aparece, chama a atenção da gente. Já estava contando que na reunião do ano passado, de 31 de dezembro, né, da festa de comemoração ao aniversário do hospital, tinha um gatinho preto andando, que a gente tem gato dentro do hospital, e tinha gente com medo do gato, porque gato preto dá azar, né? O doutor Inácio começa a mensagem falando que gato preto não dá azar, né? Que dá azar é gato, que o que dá azar é não trabalhar, né? Não trabalhar em benefício da causa, em benefício do bem. Então, assim, às vezes nas reuniões, a gente recebe aí puxada de orelha, às vezes, quando é uma reunião mais íntima, fala nome para a gente ficar um pouco esperto, né? Então, quando a gente tem comunicação, que a gente vê que é o doutor Inácio, fica todo mundo de orelha em pé, porque sabe que ele passa o ferrão na gente mesmo, né? Doutor Inácio pode suprir de recursos espirituais o Hospital dos Médiuns, que dirige na outra dimensão, e o faz muito bem. Mas se mantém bem preocupado com a falta de recursos materiais pelo qual atravessa o sanatório de Uberaba. As creches estão sendo fechadas, os lares de idosos estão sendo fechados. Eu digo isto com muita tristeza, porque o próprio Sanatório Espírita de Uberaba está numa situação lamentável, lastimável. E não é só uma questão de melhor administração dos que estão encarnados, é das dificuldades, das barreiras que são criadas. Reginaldo, atualmente são quantos pacientes? Nós estamos com 145 a 150 pacientes internados e a gente atende aí 84 municípios da região. É o único hospital da região. Outra coisa, Reginaldo, você falou para a gente é conveniado com o SUS, né? Mas eu queria perguntar, é suficiente, esse convênio com o SUS é suficiente para manter a obra? Não, nós temos aí um déficit mensal de cerca de R$50 mil. A realidade hoje do hospital, com o número de funcionários que nós temos, com a quantidade de pacientes e como que a gente lida essa terapêutica dentro do hospital, a gente precisaria pelo menos uns 210 a 215 mil reais para trabalhar no limite da folga, né? Então a gente trabalha aí com 150, 160 e fica esse déficit que no final do ano a gente sempre faz um empréstimo para pagar o que ficou devendo, faz um empréstimo para o ano seguinte, para ir tocando a casa, né? Para a gente não parar o trabalho. Para os que tiverem condições e desejarem colaborar com este apelo do Dr. Inácio Ferreira, poderão ligar para o telefone DDD 34, número 3312-1869, ou visitarem o site www.sanatorioespíritauberaba.org. Participem da campanha Adote o Sanatório. Quais os principais problemas internos do Hospital dos Médiuns que você dirige no plano espiritual? São os causados pelos homens desencarnados. Onde o homem estiver encarnado ou desencarnado estará o problema. Nós não temos anjos conosco. Nós temos homens fora do corpo, que nos apresentam quase os mesmos problemas. Talvez tenhamos conseguido algum progresso no campo dos profissionais que colaboram conosco, da enfermagem, do nosso corpo médico. Conseguimos sim algum progresso. As nossas enfermeiras, depois de se reciclarem deste outro lado, porque infelizmente os cursos sobre a terra ainda deixam muito a desejar.
E nós procuramos contar com profissionais da área da saúde que têm consciência espiritual da vida, que têm alguma lucidez, alguma consciência espiritual da vida, porque os nossos pacientes, eles precisam muito mais de amor do que de remédio. Eles precisam muito mais de atenção do que propriamente de remédio. Os medicamentos ainda são administrados, ainda contamos, sim, com medicamentos. Existem cirurgias deste outro lado, cirurgias no corpo espiritual, intervenções no cérebro, intervenções em muitos órgãos do corpo perispiritual, uma técnica cirúrgica mais aprimorada, mais avançada, que aos poucos os cientistas, que também são médiuns da ciência, que aos poucos os cientistas estão captando e tornando realidade sobre a Terra. Mas digamos assim, nós estamos mais ou menos um século à frente. Nós estamos mais ou menos um século à frente no que tange aos conhecimentos científicos, à técnica cirúrgica e esses atendimentos específicos do corpo de enfermagem, do corpo médico. Mas o problema continua sendo o homem. Temos problemas também de relacionamento deste outro lado. Eles não terminam. E aqui eu lanço outra pergunta ao telespectador, a você espírita. Nós sabemos que a dor é instrumento de evolução. A dor é instrumento indispensável de evolução para o espírito. O que você acha? Você acha que o espírito deste outro lado, ele sofre apenas as consequências, as sequelas dos problemas que ele está trazendo da Terra? Você acha, ou você admite, que novos problemas possam ser criados assim? Você acha que karma é uma coisa só criada sobre a Terra? Não é. Existem karmas que também são criados aqui no mundo espiritual. Existem dores, nós aqui lidamos com doenças que vocês desconhecem. Lidamos com problemas, principalmente problemas psiquiátricos, psíquicos. E aqui eu quero me dirigir à nossa irmã Rosana, que está por detrás das câmeras e que é psicóloga. Rosana, estude psicologia à luz da espiritualidade, porque deste outro lado é o que funciona, é a chave, é a reencarnação e a lei de causa e efeito. Tudo está no subconsciente, tudo está no inconsciente, emergindo as nossas reações. O espírito é uma sensitiva. Por isto, meu caro Nelson, o Hospital dos Médiuns, assim é denominado, porque não é só para os médiuns espíritas, não, é porque todos somos médiuns. Por isso é que se chama Hospital dos Médiuns. Não é só para médium, não é só para espírita. Temos muito católico, muito protestante conosco. Temos aqui muito materialista conosco. Temos aqui conosco muita gente, umbandistas, gente que pertenceu ao candomblé. Temos aqui muita gente que lidava com magia, com as forças inferiores da vida, da natureza. Elas existem, são os pactos. Mas então vejamos, nós aqui temos problemas de todo tipo, Nelson, que você possa imaginar. São mais etéreos, mas continuam sendo problemas.
Dr. Inácio, cite-nos algumas outras cidades ou colônias espirituais que mais têm contato e intercâmbio com o Hospital dos Médiuns. São inúmeras as cidades. Por colônias espirituais, muita gente entende dimensão espiritual. As colônias são cidades. Eu até acho que nós temos que parar de empregar o termo colônia, porque lembra colonização, não é? Colonização lembra até uma certa escravidão. O Brasil, durante muito tempo, foi colônia portuguesa, não é? Mas é um país. Então, creio que nós não deveríamos mais falar em colônia. Já estamos na época de modernizar. Falemos em cidades. No plano em que nós estamos, existem muito mais cidades do que existem sobre a Terra. O doutor Inácio Ferreira, embora já esteja na dimensão espiritual, mantém um blog na internet com mensagens semanais aqui entre nós encarnados. Visitem o blog dele. O endereço é inacioferreira-bacelli.zip.net/. Atenção, é Bacelli com 2 Cs e 2 Ls. Voltemos a ouvir o Dr. Inácio. Dr. Inácio, existe alguma perspectiva de seu retorno ao mundo físico? Isto é, reencarnar-se novamente entre nós? Olha, se depender de mim, eu vou ficando por aqui, como Matusalém. Se depender de mim, quero ficar por aqui pelo menos o mesmo tempo em que estive no corpo, mais de 80 anos. Quero permanecer por aqui, me preparar melhor, estudar um pouco mais. Quero me preparar, enfim, melhor. Deste outro lado também existe muito trabalho. O mundo espiritual ainda é um mundo em construção. Vocês acham que o mundo espiritual está acabado? Não. É um mundo em construção. Todas as dimensões espirituais estão em construção. A única dimensão perfeita é aquela em que Deus, figurativamente ou simbolicamente, se encontra. Mas nós estamos evoluindo, todos nós. As lutas vão mudando, mas as lutas continuam. Vocês nem imaginam quais são estas lutas ou quais seriam estas lutas. Elas vão deixando de ser físicas, porque luta física é primitivismo. As lutas, elas vão deixando de ser físicas e vão passando a ser psicológicas, emocionais. Aí é que elas são mais difíceis, muito mais difíceis. Então, por enquanto, pelo menos por enquanto, não. Eu tenho vontade de esperar o médium para nós darmos um balanço, efetuarmos um balanço do trabalho que está sendo feito. Tenho vontade ainda de ficar um pouco mais por aqui com os meus pacientes. Temos muito trabalho a ser feito aqui na dimensão espiritual. Este projeto do Hospital dos Médiuns, agora em Portugal, na Europa, nós estamos pensando, idealizando, vamos ver se levaremos adiante, mas por enquanto não. E mesmo porque vocês não estão precisando de gente como eu. Doutor Inácio responde a você. Você tem alguma pergunta a respeito da vida no plano espiritual que gostaria de fazer ao Dr. Inácio? Você que está assistindo esse programa pela TV ou pela internet, mande sua pergunta e ele lhe responderá em programas da próxima fase desta série. As perguntas podem ser enviadas para o e-mail do programa faleconosco@visãoespírita.tv. Visão sem o tio. O espírito Dr. Inácio, ao falar ou ao escrever, durante sua existência encarnada entre nós, ou agora já no plano espiritual,
continua temperando muitas de suas revelações e mensagens, embora muito sérias e profundas, com bastante humor, irreverência e uma certa ironia fina, para puxar mais nossas reflexões sobre a importância do que ele fala e escreve. Vejamos, ao longo desta série de 4 programas, algum dos flashes em que fomos premiados com esses temperos de humor e irreverência. Eu e o médium temos uma amizade, uma afinidade de ideias que me permite estar aqui, neste momento, frente a frente, um morto, falando ao vivo. Não sei bem se falando aos vivos, aos inteligentes, àqueles que possuem perspicácia. Os verdadeiros autores da codificação não aparecem, eles não se identificaram, porque são espíritos que já transcenderam as condições, as nossas, permitam-me falar assim, as nossas condições humanas, porque eu ainda como, bebo, durmo e faço outras coisas. Agora você poderá estar se perguntando, mas por que a preocupação dos mortos com os vivos da terra? Por quê? Porque nós iremos voltar para esta bagunça. E nós não queremos encontrar a situação como está. Mas então vejamos, nós aqui temos problemas de todo tipo, Nelson, que você possa imaginar. São mais etéreos, mas continuam sendo problemas. Eu não sei quem disse isto. Se foi eu estava doido quando eu falei isto. Não, ser médium não é ser especial, absolutamente. Precisa ser assim. O espiritismo, vocês me desculpem, não pode ser encaixotado. Ele está sendo encaixotado. Nós não podemos permitir que o espiritismo seja encaixotado, encerrado. Ele está engessado. Mas eu quero pedir desculpas, porque eu estou aqui feito uma criança. Porque é a primeira vez que eu estou sendo filmado. Eu não sou deste tempo. Eu não sou desta época. É a primeira vez que eu estou sendo filmado, e eu me sinto assim, intimidado, diante da câmara, da televisão, diante desta luz que se apagou. Este foi o último e 4º programa desta primeira fase da série Um Morto Falando ao Vivo, com o espírito Dr. Inácio Ferreira, que pela primeira vez esteve à frente das câmeras de um programa de televisão. O Visão Espírita agradece a todos que prestigiaram com sua audiência, assistindo pela TV ou pela internet, cuja audiência propiciou milhares de acessos de internautas e telespectadores. Este interesse de espíritas e não espíritas propiciou ao espírito Dr. Inácio e ao médium Bacelli darem o aval para a continuidade desta série. Vamos então às despedidas do Dr. Inácio no encerramento desta primeira fase. Nelson e Rosana, vamos ver a repercussão. E nos preparemos para as críticas que evidentemente haverão de surgir. Mas eu quero pedir desculpas, porque eu estou aqui feito uma criança. Porque é a primeira vez que eu estou sendo filmado. Eu não sou deste tempo. Eu não sou desta época. É a primeira vez que eu estou sendo filmado, e eu me sinto assim, intimidado, diante da câmara, da televisão, diante desta luz que se apagou. Eu me sinto intimidado, mas me sinto assim, me propus a fazer este trabalho pela sinceridade de vocês dois, não é? E pensando naqueles nossos irmãos, naquelas nossas irmãs, que são tão nossos amigos e tão nossas amigas, que estão sempre em contato conosco através do blog,
e através de cartas que nos enviando a um médium, sem que nós tenhamos condições de responder. Quem sabe esta seja uma maneira da gente chegar a todos vocês, não é? Nossos irmãos e nossas irmãs, que manifestam pelo nosso despretensioso trabalho tanta estima e tanta bondade. É um trabalho feito sem pretensão alguma de nossa parte. Eu escrevo para mim mesmo, eu estou pensando em voz alta, simplesmente. E creio que escrevo também para o médium que gosta, sempre gostou de conversar comigo, e eu sempre gostei de conversar com ele, porque talvez tenhamos uma ligação do pretérito, não é? Então eu peço desculpas a vocês, mas quem sabe nos próximos programas, se acontecerem, nós possamos nos sentir mais à vontade, eu e o médium, na verdade, porque o médium também, ele está acanhado de ser entrevistado desta forma, desta maneira, se sente também inibido, não é? Mas vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja, que nos dê força, sobretudo que nos dê honestidade, para nós prosseguirmos vivenciando o Evangelho com a sinceridade possível. A vivência do Evangelho é muito difícil para todos nós, mesmo aqui no plano espiritual. Estamos muito longe deste amor, deste desapego, deste desprendimento. Estamos muito longe desta fraternidade, mas precisamos seguir adiante. Eu tenho aprendido com vários espíritos amigos, e isto eu aprendi foi com o próprio Chico Xavier. A gente até para cair, precisa cair com grandeza. Até para tropeçar. Vamos tropeçar se for o caso, mas vamos tropeçar com sinceridade. Vamos tropeçar. Por que Paulo foi procurado pelo Cristo se ele era um assassino? A palavra é forte, mas era o que ele era quando ele ordenou o apedrejamento de Estevão. Mas por que ele foi procurado pelo Cristo? Porque ele agiu pensando que estava certo. Ele agiu imaginando que estava defendendo Deus, a lei antiga. Ele foi às últimas consequências. Então Jesus, vendo aquilo, em sua presciência, ele vai defender com o mesmo amor, só que agora não vai defender condenando ninguém mais à morte. Ele vai ser capaz de morrer ele mesmo, pela causa do Evangelho, e eu vou atrás dele. Então, para errar, a gente, quando erra com sinceridade, a gente aprende. Mas se erra sem sinceridade, erra de novo. Comete o mesmo erro, porque não aprende nada, porque o orgulho não deixa. Muita paz, foi uma alegria estar com vocês. E até mais ver sobre a terra, ou aqui no além, quem sabe.